com a família quando reconheceu a garçonete que estava lhe servindo. Era a funcionária do Walmart. Ela também o reconheceu. Empolgada, ela contou o que aconteceu depois que ele foi embora naquele dia. De acordo com a garota, duas mulheres mal educadas reclamaram com o gerente e exigiram que Joyce fosse presa. Mas a funcionária contou ao gerente que havia acontecido. E como era de se esperar, a polícia não foi chamada. As duas mulheres saíram da loja furiosas e a história toda se tornou uma lenda do Walmart. Com camiseta é uma ótima forma de cultivar um relacionamento saudável com a sua filha. Estados Unidos, né? Lamento pela pobre garota que teve que devolver o laptop, ou o que sobrou dele, explicar que o seu pai é um neandertal sem noção. Imagino como é que ele se sentiu quando teve que pagar pelo conserto. O problema das pessoas burras, como vimos, é a incapacidade de considerar as consequências das suas ações. Um exemplo disso é esse pobre sujeito que cometeu o erro fatal de tentar patinar com essas duas tábuas com rodas, sem perceber que provavelmente elas o forçariam a fazer um espacate. Mesmo nessa simples foto, momentos antes do desastre, dá pra ver o medo e o arrependimento instantâneo nos olhos dele. Falando em olhos, nas horas seguintes a um eclipse que ocorreu no início de 2024, dados mostraram que a quantidade de pessoas que pesquisaram no Google "por que meus olhos doem" aumentou drasticamente. Por que será, hein? Seguindo adiante, não tem nada errado em se dedicar um pouco de faça você mesmo, mas alguns trabalhos são melhores feitos por profissionais. Por exemplo, se você estava pensando em cortar uma árvore sozinho, eu recomendo assistir esse vídeo antes. Parabéns por não ter chamado um profissional. Agora você tem uma árvore para remover e provavelmente um vizinho muito irritado que quer sua cerca de volta. Cara, é muita burrice. Da mesma forma, o idiota responsável por fazer esses buracos nessas vigas para o sistema de climatização claramente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eu nem preciso dizer que mexer em vigas de suporte estruturais não é a ideia mais sensata. Em outras calamidades da construção, algum gênio achou que seria uma boa ideia colocar um poste de luz bem na entrada da casa de alguém. Na verdade, é ainda pior que isso. Acontece que a casa foi construída perto do poste e a construtora optou por instalar a porta bem na frente dele. Acessar esse lugar com uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê seria praticamente impossível. Sem falar que ficou muito feio. Digamos que esse é um tipo especial de burrice, porque claramente passou por várias camadas de pessoas que verificaram plantas, revisaram e aprovaram obras e todas elas disseram: não, tá bom assim, pode fazer. Parece que as pessoas têm definições muito distintas do que é aceitável. Outro exemplo disso é o pacote dessa próxima pessoa, que foi inicialmente redirecionado para o remetente, porque o entregador não seguiu as instruções de deixá-lo no lixo. Em resposta, no dia seguinte, o dono da casa deixou um bilhete escrito à mão, muito sucinto, dizendo ao entregador para deixá-lo no lixo dessa vez. Agora, você pode estar pensando que o entregador é o idiota nessa situação, mas não. Aqui está o problema. Havia um bom motivo para o pacote não ter sido deixado no lixo. O pacote era maior que a própria lixeira. Só que dessa vez, dada a severidade do bilhete escrito, o entregador fez exatamente o que lhe foi dito. O cliente sempre tem razão, né? E o nosso passeio pelo hall da fama da burrice chega ao fim. Aposto que você está se sentindo bem mais inteligente agora, né? Mas eu quero saber qual foi a
sobre alguém sofrendo uma vingança. Ah, mas não é uma vingancinha comum. É o som de uma pessoa sofrendo uma vingança passiva-agressiva muito bem executada. Eu estou falando de vinganças do nível de colocar um peixe na caixa de correio do ex todo santo dia. Ou recolher o cocô do cachorro por uma semana inteira e jogar no quintal do vizinho chato, só por vingança. Fala sério. Então se prepare, porque a gente vai ver algumas das melhores vinganças passivo-agressivas de todos os tempos. Não mexa com o mar. No dia nublado de fevereiro de 2011, o estudante universitário e empresário Mark Paul percebeu que o seu precioso MacBook Air havia sido roubado da área comum do seu alojamento.